Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: tenho tendência em não acreditar em gostar, amar, relacionamentos como um todo. Sinto que resume-se a um estado temporário, uma troca de conveniência e interesse, até superficial e mutável, a partir do momento que os anseios ali tornam-se desgastados ou o outro não atende o esperado. Seria leviano demais pensar assim? Olha, minha querida, não posso dizer para você que é leviano esse tipo de pensamento. Agora, veja bem, cuidado só para não... Às vezes a gente fica muito inflexível nos nossos pensamentos. A gente coloca aquele pensamento assim, como se fosse uma regra imutável. Então, é uma regra que não pode ser questionada. Nós colocamos para nós mesmos. Não estou falando que a gente quer impor isso aos outros, mas nós colocamos isso para a nossa própria vida. Então, tenhamos um pouco de cuidado em relação a isso. Veja bem, eu vou dar um exemplo meu aqui. O André de 2007 até 2009, eu comecei meu programa na rádio em 2009. Então, o André de 2007 a 2009, antes de eu iniciar o programa na rádio, comecei o programa em março de 2009. Então, vamos colocar que até janeiro de 2009. De 2007 a janeiro de 2009, meu pensamento era mais ou menos assim, igual o seu, só que talvez um pouco pior. Ou seja, eu era um cara descrente nesse negócio de amor. Para mim era tudo mentira. Para mim as pessoas estavam com as outras só para, de repente, como você falou, tipo, uma conveniência ou por comodismo. Talvez eu tenha ficado impactado com algumas notícias sobre términos desastrosos e traições monstruosas que na época eu fiquei sabendo. Não justifica também, porque se fosse assim, hoje não era para eu acreditar em relacionamento, porque eu só vejo desgraça. Eu só atendo desgraça. Um caso mais cabeludo que o outro, vocês não fazem ideia. Então, quer dizer, se fosse isso, se eu deixasse que os outros, as histórias dos outros, fizessem e me tornassem uma pessoa incrédula, eu estaria perdido e então eu nunca mais tentaria um relacionamento, por exemplo. Mas, voltando, aquele André lá de 2007 a 2009, eu falava, porque vocês são loucos, vocês já viram uma galinha comemorar bodas de prata com um galo? Não existe isso, meu bem, porque no mundo animal tá certo os animais que se deixam levar pelo instinto. Saiu com um aqui, depois não assume compromisso, sai com o outro lado. Ai, gente, olha. Nossa, André, você não tem vergonha de falar isso? Nenhuma. Nenhuma. Porque eu teria vergonha se o meu pensamento continuasse desse jeito, continuasse dessa maneira. Mas o meu pensamento mudou. E o que me ajudou muito foi realmente quando eu comecei meu programa no rádio, que eu pesquisava muitos textos, eu lia muito, né, para preparar meu programa. Então isso foi me dando uma nova visão, foi me dando e mudando isso. Tanto que no ano de 2009 eu comecei a namorar. Olha para você ver como mudou. E eu fiquei de 2009 a 2011 namorando aquele rapaz. Então, sabe, gente, veja bem, minha querida, quando você diz que resume-se a um estado temporário, veja bem, ainda que entendamos que os relacionamentos eles têm um prazo de validade, vamos assim dizer, ainda que seja essa a minha crença. Ai, gente, porque olha, do jeito que a gente está vendo hoje em dia, os relacionamentos, eles têm início, meio e fim. Então, eles têm um prazo de validade, ainda que seja isso a nossa teoria. Eu vou me fechar a me relacionar com alguém só porque eu acredito que vai ter um prazo temporário?
né, um prazo determinado. Então, seria assim, jogar fora a possibilidade de eu sentir essas emoções que são bacanas. São emoções que é bom a gente sentir. Senão eu acho que a gente se torna uma pessoa muito fria. Sabe? E até covarde. Porque já pensando que então pode terminar, eu já não quero nem começar. Ah, já que vai terminar mesmo, não quero nem começar. Então não vou nem fazer. Sabe? É uma coisa muito... Seria mais ou menos como as pessoas hoje em dia não quererem iniciar uma faculdade porque isso não significa nada mais no mundo de hoje. Ter uma faculdade... eu conheço tanta gente que terminou faculdade e está trabalhando, sabe, como se tivesse o ensino médio. Está trabalhando num emprego que não precisava de faculdade, não está exercendo, não é, o ensino superior de maneira alguma. Então, por que eu vou fazer faculdade? Por que eu vou... Então a gente vai se reduzindo, a gente vai limitando as nossas possibilidades justamente por causa dos outros, por causa da maneira que eu estou enxergando. Então, então nem vou fazer. Então só toma cuidado com isso. Então, o seu pensamento não pode ser considerado leviano, mas ele pode ser considerado perturbador no sentido de este pensamento pode fazer com que então eu, não quero, não existe isso. Então, eu já me fecho. Eu vejo muito mais como medo do que como prudência. Ou como, nossa, não, é assim que eu vejo. Tudo bem, pode ser que tenha pessoas que realmente enxerguem dessa maneira. Essa é a teoria e esse é o pensamento da pessoa. Eu vejo que eu lá atrás, naquele pensamento que eu tinha, eu achava que aquilo era o meu pensamento, eu achava que era a verdade. Não porque eu queria impor aos outros, mas eu achava que aquilo para mim era verdade. Hoje eu consigo ver que na verdade era muito mais medo do que realmente uma crença que me definia. Eu usava o argumento da crença que me define para, na verdade, esconder o medo que me afligia. Então eu usava a crença como essa crença me definisse, mas era para camuflar o medo que me afligia. Medo de se relacionar, medo de sofrer, medo de passar por aquela situação. Então eu preferia, fingir que isso não existe. As pessoas são tontas. Elas entram nessa, mas isso aí era mais fácil. Então eu só falo isso para você. Só pense a partir desse ponto de vista. Né? Tenha consciência disso. Ainda que fosse um estado temporário. Será que não é mais fácil, não é melhor eu viver isso? Não é melhor eu viver essa situação do que, mas se vai começar e vai terminar, então por que eu vou começar? Na vida é assim, então seria mais ou menos como, eu nasci, eu sei que eu vou morrer, por que eu vou ficar vivo então? Ai, que merda de vida. Nasci, sabe, vou viver, vou aprendendo com as coisas, posso até ficar com Alzheimer e não lembrar nem mais quem eu sou. Então o que adiantou estudar tanto, fazer tanta coisa, tantos títulos, tantas coisas? Gente, né, um título de pós-doutorado e agora eu não consigo nem saber a data que eu nasci. Então, eu deixaria tantas coisas, né? Se a gente fosse levar isso em consideração. Nasci, mas eu sei que eu vou morrer, né? Então, pra quê? Vou ficar aqui, bem, esperando a morte chegar. Assim, e eu deixaria tanta coisa gostosa, tantas possibilidades. É isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, tá tudo detalhado aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram, é só você digitar lá André Massolini, você já vai me encontrar lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.